Vamos receber, então, a professora Suane Teixeira Coelho, por gentileza. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez o convite da organização para estar participando aqui do evento. Já tivemos a oportunidade de contribuir em outras ocasiões. É sempre um prazer voltar aqui para falar um pouco sobre o aproveitamento da biomassa. A minha palestra vai complementar um pouco o que o Rafael já apresentou. Só vamos dar um enfoque um pouco mais amplo, porque vamos falar dos resíduos de biomassa como um todo. Podia botar a palestra aqui? Enfim, na palestra do Rafael, ele falou especificamente sobre o aproveitamento de resíduos orgânicos de biomassa e o uso do biogás, com todas as suas vantagens e sinergias com o saneamento. Aqui nós vamos dar um enfoque um pouco mais amplo, olhando para todos os tipos de resíduos de biomassa e apresentando para vocês uma metodologia que nós desenvolvemos para cálculo do potencial de aproveitamento energético dessa biomassa, e, em particular, com o estudo de caso que a gente fez para os municípios do estado de São Paulo. Eu trabalho na Universidade de São Paulo, coordeno o grupo de pesquisa em bioenergia, o GBio, que trabalha nessa área de aproveitamento energético de biomassa desde 1996. Então, a gente já tem um longo caminho dedicado a esse tipo de pesquisa. E já fizemos, em outras ocasiões, em projetos anteriores, também mapas e atlas de aproveitamento energético de biomassa para o Brasil. Nós fizemos o Atlas de Bioenergia do Brasil em 2009 e 2012, e agora, então, mais recentemente, a gente tem focado em aproveitar essa metodologia para o estado de São Paulo, né? Esse aproveitamento energético de biomassa, ele é importante dentro do contexto da geração distribuída, porque justamente a gente trabalha com pequenas cargas, são quantidades reduzidas de resíduos e se enquadra perfeitamente no aspecto de geração distribuída. No Brasil, nós temos grandes plantas de aproveitamento energético de biomassa no setor sucrocoleiro, que trabalham com potências instaladas de 20 ou até mesmo mais de 20 mega. Mas, quando a gente fala no aproveitamento específico dos diferentes tipos de resíduos agrícolas, de silvicultura, de resíduos urbanos, a gente está trabalhando com pequenas quantidades, e então teremos também pequenas potências instaladas, o que se caracteriza como uma opção interessante na geração distribuída. A biomassa, mesmo no mundo, ela ainda não é muito bem aproveitada. A porcentagem de aproveitamento energético de biomassa na matriz energética mundial ainda é reduzida, diferentemente do Brasil, onde nós temos, na nossa matriz, 18% vindo de produtos da cana, seguidos de mais de 8% de produtos da lenha e carvão vegetal. E, na matriz elétrica, nós temos em torno de 8,5% vindo de produtos de biomassa, o que significa que essa é uma oportunidade importante de aproveitamento energético desses resíduos. Agora eu preciso do meu gráfico. Ok, foi, nasceu. Ok. Então, a gente pode aproveitar resíduos de diferentes tipos, desde culturas dedicadas, resíduos de florestas, resíduos agrícolas, resíduos de processamento industrial, resíduos urbanos. Mas é claro que todos esses resíduos têm também outros usos, além da energia. Para alimento, para alimentação animal, para a produção de químicos, para a produção de materiais. E justamente o grande desafio é de aproveitar esses resíduos de uma forma sustentável e sem competir com as outras formas. Especificamente, quando a gente fala no caso de resíduos e da bioenergia, além da gente ter uma contribuição importante para a redução dos gases de efeito estufa e um aumento na segurança energética, porque a gente diversifica e descentraliza a oferta de energia,
A gente tem também oportunidades econômicas, porque a gente tem a criação de emprego e renda, principalmente na zona rural. E como o Rafael comentou anteriormente, nós temos uma sinergia importante, porque o gerenciamento adequado de resíduos tem impactos positivos no saneamento, na qualidade do ar e da água. Sem falar que é uma colaboração importante para o aumento do acesso à energia, porque nós ainda temos no mundo quase 3 bilhões de pessoas sem acesso à energia. E é claro que a bioenergia é importante do ponto de vista de redução de gases de efeito estufa, porque quando nós temos o crescimento da planta, nós temos o processo de fotossíntese, que absorve CO2 da atmosfera e, então, equilibra as emissões de CO2 quando essa biomassa é processada. Aí, nessa figura, nós temos um exemplo clássico da cana-de-açúcar, que, quando está crescendo no campo, absorve o CO2 da atmosfera na sua fotossíntese, e isso equilibra, então, as emissões de quando a gente queima o etanol, ou quando queima o bagaço de cana nas caldeiras. É claro que esse processo não é totalmente zerado, porque nós temos ainda outras emissões do consumo de diesel nas operações agrícolas, das emissões de fertilizantes e de transportes. Mas, de qualquer maneira, nós estamos trabalhando com números bastante reduzidos comparado com o de combustíveis fósseis. Como eu tinha comentado, no mundo a gente ainda tem uma participação bastante reduzida da biomassa como fonte de energia, principalmente de energia elétrica. Vocês veem nesse gráfico em torno de 2% apenas. Mas mesmo o total de renováveis no mundo ainda é bastante reduzido, pouco mais de 27%, quando comparado com as não renováveis, que são as fósseis e a nuclear. E, como eu tinha comentado, no Brasil, nós temos 18% da biomassa da cana, 8% de lenha e carvão vegetal. Portanto, uma participação bastante expressiva da bioenergia. Quando eu falo em eletricidade, então nós temos 8,4% vindo da biomassa, dentro de um contexto de diferentes renováveis, que são geração de energia elétrica de baixo carbono, correspondendo a 85%, quando a gente inclui as outras fontes de energia. A bioeletricidade no Brasil, quando a gente olha em termos macros, não geração distribuída ainda, ela é capitaneada principalmente pelo bagaço de cana, com quase 12 gigawatts de potência instalada. Seguido do licor negro, que é um subproduto do setor de papel e celulose, e outros tipos de biomassa que vocês podem ver aí ao lado, divididas em diferentes fontes. Especificamente, quando nós estamos falando de bioeletricidade, o Brasil tem, dos 170 gigawatts, a gente tem 15 gigawatts que são provenientes da bioenergia, correspondente a 9%, e 109 gigawatts de hidroeletricidade e outros divididos entre as outras diferentes fontes. Especificamente, no caso do estado de São Paulo, nós temos uma potência instalada no estado de 27 gigawatts, onde a bioenergia é responsável por 6,1 gigawatts, portanto, com uma participação bastante expressiva. Ela é particularmente importante porque ela tem uma complementariedade com as outras fontes. Como a gente pode ver, a bioenergia, nesse gráfico indicado na figura, ela tem, dá para a gente ver ao longo de um período do ano, que justamente quando a hidroeletricidade está em reduções na sua oferta, é onde a gente tem a bioenergia, especificamente a bioenergia da cana-de-açúcar. E, além disso, no gráfico ao lado do mapa do Brasil, a gente vê que existe uma complementariedade com outras fontes, como no caso da eólica, que se concentra principalmente no Nordeste e no sul do país, e a bioenergia na região Centro-Sul.
Já as instalações de geração distribuída com bioenergia no Brasil também são particularmente importantes. É claro que a solar fotovoltaica tem números bastante mais expressivos, mas a gente já tem também com biogás, bagaço de cana, casca de arroz e outros tipos de resíduos, nós já temos capacidades importantes. Aqui nesse gráfico, a gente pode ver que, olhando especificamente, sem considerar a solar fotovoltaica, que tem números bastante maiores, a participação da biomassa comparada com as outras fontes, de eólica, hidráulica e gás natural, ela tem uma participação importante de 65%, distribuída com diferentes tipos, capitaneado pelo biogás de resíduos animais, biogás de resíduos urbanos, resíduos florestais e outros tipos de fontes. Estou pulando umas coisinhas aqui para não perder muito tempo, porque a gente começou atrasado. A própria EPE, nos seus planejamentos para 2030, 2040 e 2050, vê a participação da geração distribuída como bastante promissoras, com maior inserção de biodigestores, aproveitamento de biogás para a produção de biometano, aproveitamento de biogás de aterro na agroindústria, resíduos agrícolas, resíduos de saneamento, biogás de pecuária. Então, mesmo a própria EPE, que é a Agência de Planejamento do Setor Elétrico, enxerga perspectivas promissoras para a bioenergia. Nesse contexto, nós fizemos recentemente um estudo de potencial de aproveitamento energético de biogás e biometano para o estado de São Paulo, que vocês têm disponível no nosso site, tem o endereço do site ali, onde nós apresentamos em mapas interativos os potenciais de aproveitamento energético por diferentes fontes de biogás e para cada um dos 645 municípios do estado de São Paulo. Então, nesses mapas, onde tem também toda a infraestrutura do estado, de geração de energia elétrica, distribuição de energia elétrica, tubulações de gás natural, unidades de conservação, a gente entrando no site e acessando cada um dos municípios, a gente tem os dados desse município e o potencial de aproveitamento energético de cada um desses municípios. Mais recentemente, em 2019, num projeto financiado pela CESP, no contexto dos projetos de pesquisa da ANEEL, nós lançamos o Atlas de Bioenergia do Estado de São Paulo, onde a gente ampliou essa metodologia. Ao invés de olhar apenas para a produção de biogás e biometano, olhamos também para outros aproveitamentos de resíduos. Resíduos das usinas de cana, resíduos sólidos urbanos, esgoto, resíduos de criação e abate de animais, resíduos da indústria cervejeira, resíduos agrícolas, resíduos do beneficiamento de produtos agrícolas, resíduos de silvicultura e resíduos urbanos no contexto de waste to energy. Isso é particularmente uma metodologia interessante do ponto de vista de planejamento energético, porque como a biomassa é um recurso energético que é disperso geograficamente, é importante a gente saber onde eles estão localizados, onde estão as maiores concentrações, para que se possa elaborar, então, estratégias para aumentar a sua participação na matriz energética. E isso, feito na forma de mapas georreferenciados, permite que a gente tenha uma ideia espacial de onde estão concentrados os maiores potenciais. Nesse caso do Atlas, nós consideramos, para cada tipo de resíduo, a tecnologia de conversão mais eficiente, considerando, por exemplo, para resíduos orgânicos, a biodigestão anaeróbia, para a produção de biogás e geração de energia elétrica, a gaseificação para aproveitamento energético de resíduos sólidos e resíduos agrícolas de pequeno porte, e a combustão ou incineração para situações maiores.
No caso específico do aproveitamento energético de resíduos sólidos, nós consideramos a tecnologia de gaseificação para municípios pequenos, onde eu tenho uma potencial de ser instalada de até 10 megawatts, e para municípios maiores, onde o potencial é acima de 10 megawatts, então, a tecnologia de incineração. Os resultados são bastante expressivos. Quando a gente vê essa tabela e compara o potencial de geração de eletricidade para cada um dos tipos de resíduos que nós consideramos, e a gente compara com o consumo do Estado de São Paulo, nós temos números correspondentes, por exemplo, como a 18% do consumo residencial do Estado, se eu considero os resíduos de vinhaça e torta no setor sucrocoleiro, ou 115%, quase mais do que o dobro do consumo do Estado de São Paulo residencial, quando eu considero os excedentes de cogeração com bagaço de cana. Nós atingimos um potencial total do Estado de 15 gigawatts, o que é um número bastante expressivo comparado com a própria potência instalada do Estado. Além dos números, nós então fizemos os mapas georreferenciados, que podem ser feitos o download no nosso site. Aí, só para ilustrar, vocês têm os mapas georreferenciados, por exemplo, do setor sucroenergético, onde a gente tem o aproveitamento, por exemplo, de resíduos como vinhaça e torta de filtro, ou de aproveitamento energético de bagaço de cana. E aí é o print das telas, a gente entrando no site, a gente clicando em cima de cada município, a gente tem os números daquele município. Os municípios com a cor maior é o potencial maior, os municípios mais claros são os potenciais menores. E nós temos mapas para cada um dos tipos de resíduos. Essa metodologia tem despertado bastante interesse, não apenas de potenciais investidores e empresas que se interessam em olhar melhor essa metodologia e fazer estudos mais detalhados a partir dela, como também de outros estados, como aqui o Rio de Janeiro, a Bahia, que estão interessados em fazer também os seus atlas de bioenergia. Na verdade, o potencial que nós calculamos foi o potencial técnico. Num próximo estudo, nós pretendemos levar em conta os potenciais econômicos e o potencial sustentável, para que possamos ter o potencial que envolve essas três vertentes, que seria essa área verde da figura. Especificamente no caso do Estado de São Paulo, como a distribuição de eletricidade no Estado é bastante homogênea, o aproveitamento desse potencial de energia elétrica a partir dos resíduos, ele é muito possível de ser viabilizado no curto e médio prazo. Já a distribuição de gás natural é bastante heterogênea, nós temos ainda municípios que não têm a disponibilidade de gás natural e não têm gasodutos. Então, nesses municípios sem acesso, o interessante seriam os gasodutos dedicados para biometano. O Rafael comentou isso aqui anteriormente. Enfim, essa metodologia dos atlas de bioenergia que nós desenvolvemos para o Estado de São Paulo, ela permite essa verificação em detalhes dos potenciais para cada tipo de município, para cada tipo de biomassa, permite, então, a identificação de estratégias adequadas, inclusive a criação de hubs de bioenergia, integrando os municípios correspondentes. E a gente tem como perspectivas de projetos futuros a avaliação econômica desse potencial e, além disso, detalhar um pouco mais as questões de políticas existentes e propostas de aperfeiçoamento. Todo esse material que eu estou apresentando aqui para vocês, em forma interativa, vocês têm no site, que tem num outro slide,
é www.iee.usp.br/gbio, e é um material disponível para download, tem toda a metodologia, tem os números e tem esses mapas interativos. Tá? Muito obrigada.